Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro, dia do professor. Veja agora comigo os destaques de hoje. Caso da dentista. Corpo de Bárbara foi sepultado depois de ser encontrado numa mata próxima à BR-158, mas ainda não se sabe a causa da morte. Ressocializar presos é possível? Sim. A Penitenciária Estadual de Canoas tem esse objetivo. Nossa equipe esteve dentro da cadeia e em seguida vai te mostrar como é o dia dos detentos. Falta exatamente um mês para as eleições municipais e aqui no SBT continuam as entrevistas aos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Daqui a pouco, Gustavo Paim, representante do PP, vai apresentar as propostas para a capital. Hoje é o dia deles, dos guerreiros da educação. Em tempos de pandemia, os professores tiveram que inovar para não deixar de ensinar. Não há distância nenhuma que nos impeça de compartilhar. O que você tem a dizer a eles? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, daqui a pouco vamos ter informações sobre a investigação a respeito da morte da dentista Bárbara, que desapareceu lá na região central do estado, desapareceu no sábado. Aí imagens do enterro que aconteceu hoje de manhã, o corpo foi sepultado lá em Tupanciretã. Ela era de Tupanciretã, morava em Tupanciretã, desapareceu lá em Santa Maria e o corpo dela foi encontrado ontem, por volta de 3 horas da tarde. Daqui a pouco o delegado que está investigando, ele vai conversar com a gente para trazer mais detalhes. E em seguida, nós vamos mostrar também tudo o que você precisa saber sobre o tempo. Stael Cias, a nossa meteorologista, ontem foi o dia do meteorologista. Stael Cias, a nossa homenagem a todos os meteorologistas, principalmente ao pessoal da Metsul, a equipe da Stael Cias. A gente vai ter frio, vai ter um pouco de chuva. Esta imagem que nós estamos mostrando é o chamado halo solar, imagem feita agora há pouquinho. E isso é um fenômeno que acontece nesse momento. Não sei se ainda a gente pode observar o fenômeno, Stael. Pode observar sim, se conseguir, principalmente se tem que colocar uma proteção, né? Muito cuidado para olhar direto ao sol. Mas daqui a pouco a gente explica por que este fenômeno acontece neste momento aí junto ao sol. Depois do intervalo a gente traz todas as explicações para vocês. É um rápido intervalo, rapidinho. Eu vou ali tomar um café e já volto. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 42 minutos. Eu tenho um recado muito importante para todos vocês, porque outubro é um mês em que a gente sempre fala bastante sobre prevenção. Mas não esqueça que ela deve estar presente em sua vida em todos os meses. Seja você homem, mulher, criança, jovem ou idoso. O plano de saúde da IBCM é uma excelente opção para te ajudar nisso. A IBCM conta com diversas especialidades médicas, terapias, odontologia e uma ampla rede credenciada para te oferecer um excelente atendimento. Tudo sem coparticipação, imagine só. E por apenas R$ 170,03 mensais por pessoa, independente da idade. Já pensou? Cuide da sua saúde. Cuide da saúde de quem você ama. Ligue agora para 51 3230 5511 ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. 11 horas e 43 minutos, está na hora da gente falar de... Acertou, esporte. Para Biscoito Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Tudo bem, André? Tudo tranquilo e principalmente depois de uma rodada como a de ontem para a dupla Grenal. Não é verdade, Glauco? Que orgulho para a gauchada, né? Tomara que continue, né? né? Eu quero saber o seguinte, André. Você lembra da mãe de Ná, né? Lembro. Aquela que via o futuro, previa tudo, sabia tudo. Pode chamar agora de Pai Glauco, por favor? Por que, Glauco? Porque ontem eu disse o seguinte, amanhã a gente vai vir aqui falar das 2 vitórias, não vai ter gangorra, não vai ter um em cima, outro embaixo, os 2 vão estar em cima e olha o que aconteceu, hein? É verdade, tá? Vou começar a te consultar, né? Tem jogos aí, bom, tá bom. Só os números da Mega Sena que eu ainda não consigo, mas vamos lá. Quase um dos principais, tudo bem, vamos lá.
Começamos pelo Internacional, que foi até o Recife enfrentar o Sport. O Inter não só ganhou, como goleou em noite de Patrick. O cara estava muito inspirado, viu? O Patrick, que é ex-jogador, inclusive, do Sport. A lei do ex se aplicou nesse caso aí. O Inter venceu por 5-3. 2 dos gols do Patrick. O Edenilson jogou muito bem, fez uma jogada ali para um gol do Yuri Alberto, que, por sinal, foi o primeiro gol dele com a camisa do Internacional. O Inter se apresentou bem. É verdade que sofreu 3 gols e isso causa uma certa preocupação com o sistema defensivo, mas conforme o Kudê sempre fala, né? Se tiver que tomar 3 e fazer 4, para ele tá bom. O negócio é ganhar o jogo. E com esta vitória, o Internacional se igualou ao número de pontos do Galo, do Atlético Mineiro, que apenas empatou, e os dois dividem a liderança. A diferença é que o Inter tem um jogo a mais. Você está vendo aí os gols desta partida, parece placar de futsal, né? 5-3, é muito gol. Mas foi um belo de um jogo. E no futsal nós trabalhamos muito, né, Glauco? Eu lembro que eu fazia pegava os jogos, os gols, era assim, era 12, era 15 gols, era uma coisa absurda. Ontem eu tive essa lembrança aí da época do futebol de salão, né? Não era futsal e tal. Bom, mas não vamos falar mais sobre tempo, né? Vamos falar agora sobre a atualidade. Agora, o Internacional tem uma informação importante aqui, Glauco. Deixa eu pegar meu óculos aqui para atualizar. O Matheus Schenck passou sobre o Inter. O Inter não fazia 5 gols fora de casa num jogo desde o São Luís Gauchão de 2013. Isso, há muito tempo, né? E pelo 7 Campeonato anos. Brasileiro também, muito tempo. A última vez tinha sido lá, olha, é preciso buscar muito na memória, me parece que foi contra o próprio Sport, mas enfim. Bela vitória, o Inter tá ali agora secando, porque hoje tem jogo do Flamengo e pode passar todo mundo, mas depois a gente fala mais sobre isso aí. Agora vamos pro lado azul da força. O Grêmio que precisava vencer, né, para se reabilitar, para subir na tabela, escapar daquela zona inconveniente perto da zona de rebaixamento ali, e venceu. Fez o seu papel de casa, venceu por 3-1 o Botafogo. A gente está vendo aí os gols, o Diego Souza abriu o placar. O Botafogo acabou empatando com o Matheus Babi, um jogo na arena que acabou preocupando, até porque o Inter não vinha fazendo uma grande atuação e aí o Botafogo empatou nesse lance aí que a gente viu. Bom, mas tinha o fator PP, que é um jogador diferenciado, que está fazendo também aí um papel de substituto do Everton e cumprindo a risca. Ele fez 2 gols e consolidou a vitória tricolor contra a equipe do Botafogo. A se lamentar o fato de que Diego Souza foi expulso. Isso mesmo, foi expulso no começo do segundo tempo e foi a 6ª expulsão do tricolor neste Campeonato Brasileiro. Poxa, tá alto, hein? Gostam do vermelho, né? Pois é. Deveria ser o contrário, né? Não precisava ter tanto vermelho na vida dos azuis. Bom, o fato é que o Grêmio venceu, já foi lá para o meio da tabela, se distanciou 5 pontos da zona do rebaixamento e isso é uma excelente notícia para todos nós gaúchos. Os dois decolaram, que coisa linda, os aviãozinhos lá no céu, viveram felizes para sempre. Será? Bom, daqui a pouco a gente volta para falar mais com o especialista Jeremias Werneck, André. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Jeremias, mas pelo menos dá uma aliviada, né? Porque a pressão estava grande para os dois lados, né? E a gangorra desta vez se estabilizou. E tomara que isso seja, né, Glauco, o início aí. O elevador, é isso? Tocou? Não, isso é do aeroporto, que é elevador, Glauco. elevador. Tá qual andar? Bom, também pode ser, né? Qual andar o senhor vai? Eu sou meio surdo, deixa assim. Mas o avião decolou. Para falar em avião, depois a gente vai falar. Teve um time aí com problemas no voo, mas no voo de verdade, né? Nossa Senhora. O Renato pensa que é só decolar. Não, depois que decola, que tá lá em cima... E a turbulência. Tem que confiar muito no piloto também. Depois a gente vai mostrar o que aconteceu, tá certo? Até daqui a pouco, então. Glauco Paza, em seguida a gente volta a falar de esporte. Muito bem, 11h49. Em seguida, nós vamos falar sobre eleições, porque falta hoje exatamente um mês para as eleições municipais. Mas aqui, elas já começaram, aqui no SBT, porque seguem as nossas entrevistas com os candidatos à Prefeitura aqui de Porto Alegre. Hoje é a vez dele, Gustavo Paim, representante do Partido Progressista. Daqui a pouco, portanto, vamos conversar com o candidato Gustavo Paim, que vai ter 10 minutos, né, para explicar e conversar com a gente as suas propostas, se for
eleito prefeito de Porto Alegre. 11h49 e atenção, vamos falar sobre o caso da dentista Bárbara Machado Padilha, de 32 anos. Ela foi sepultada agora de manhã lá em Tupanciretã, na região central do estado. O corpo dela foi encontrado num matagal junto à BR-158. Os detalhes a gente conta agora. O caixão precisou ser carregado por uma trilha fechada. Bárbara foi encontrada sem vida em uma área de mata a quase 300 metros da margem da BR-158, que liga Itaara a Santa Maria. Desde a tarde de segunda-feira, o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar e a Polícia Civil faziam buscas na região. Até cães foram usados para procurar pistas. O único indício foi uma pegada encontrada no mato. Mais ou menos 300 metros de mata fechada até chegar ao local. Nós estávamos certos na nossa investigação dos últimos sinais do celular. O rastro certamente era dela mesmo, a partir do que nós verificamos hoje pela bota. Ela não tem nenhum sinal de violência no corpo, estava com aliança nos dedos, estava com os brincos, quer dizer, não foi atacada por ninguém. Ela entrou na mata intencionalmente. A última vez que Bárbara foi vista com vida foi neste posto de gasolina, no entroncamento conhecido como Trevo do Castelinho. Era por volta de 7h30 da noite de sábado, quando a câmera do estabelecimento flagrou o momento em que a dentista desceu de um carro vermelho. Ela foi até a loja de conveniências. Lá dentro, pegou uma garrafa de água e depois um chocolate em uma das prateleiras. Pagou a conta e ficou no local por mais de 20 minutos. Deixou o posto a pé. Segundo a polícia, a Bárbara caminhou por cerca de 600 metros até entrar na mata onde o corpo foi encontrado. Nós agora vamos proceder a todas as perícias necessárias para saber se houve algum tipo de ingestão de alguma substância ou se ela andou no mato até cair, até desfalecer e acabou morrendo por essa razão. Lamentável, muito triste, né, gente? Olha só, sobre essa investigação, a gente vai conversar agora com o delegado Adriano De Rossi, que está, né, também investigando. Delegado, o senhor me escuta bem, delegado? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia. Escuto sim. Meu colega Glauco Paza vai participar dessa conversa com o senhor. Delegado, o que a polícia tem até agora, já que faz ainda algumas diligências, né, principalmente no telefone da dentista? Quer dizer, a polícia já tem convicção que ela tirou a própria vida? Qual seria a motivação? O que se sabe até agora, delegado? O fato foi registrado aqui na Delegacia de Polícia de Tupanciretã na manhã do último domingo, por volta de 8 horas. E inicialmente, até em virtude das circunstâncias ali dela ter saído e ter deixado a porta da casa aberta, ter deixado a chave do consultório, a chave da casa, ter deixado a bolsa e os documentos pessoais dela, a gente acreditou que pudesse até ser uma situação de sequestro. Sim. Então, imediatamente, a gente começou a trabalhar no domingo pela manhã ainda, ouvindo familiares, eu representando também por medidas ao Poder Judiciário de quebras de sigilo telefônico, quebras de sigilo de dados telemáticos e também contando com o apoio ali das delegacias de Santa Maria, especialmente a Delegacia de Polícia Regional e a Delegacia de Homicídios. Durante o dia ali, durante todo o domingo, no final da noite, ali por volta de 9 da noite, chegou a informação que ela teria tido uma conversa com uma amiga dela final do mês passado e relatado que estava triste, que estava sem vontade de trabalhar, que estava fazendo tudo no automático e que estava pensando em tirar a própria vida. Nisso, a gente começamos a cogitar a hipótese de suicídio. Eu entrei em contato com os bombeiros ali de Santa Maria, equipe de cães, e no outro dia, pela manhã, acabou tendo buscas ali. A gente tem uma região ali em Santa Maria chamada Garganta do Diabo, que geralmente as pessoas que querem cometer suicídio se jogam dali. Então, pela manhã, foram feitas buscas ali para ver se a gente podia localizar o corpo dela, mas não foi localizado na manhã. Certo. Bom, pode prosseguir, pode seguir com o relato, por favor. Aí durante aquele dia da segunda-feira chegaram informações também de um provável local que ela poderia estar e ser encontrada. Novamente foi solicitado ali o apoio dos bombeiros e na terça-feira pela manhã, inclusive eu acompanhei
essas buscas e foi pela manhã ali, a partir de serviço de inteligência, a partir de cruzamento de dados do telefone dela, que a gente chegou a uma região ali de mata que ela poderia estar e poderia estar com o celular também. E foi ali que a gente encontrou a pegada dela, que provavelmente era dela. E ela chegou a fazer alguma ligação naquela noite com o telefone que era dela ou fez com algum outro aparelho? Se tem essa informação já? Não, a última vez que ela entrou no WhatsApp na noite de sábado foi 7h40 da noite. Ela enviou um SMS, recebeu um SMS, foi até o último ato dela no celular. Ela não ligou para ninguém, ela não atendeu o telefonema e não fez mais nada a partir das 8 horas da noite. Ela recebeu uma mensagem de quem? Seria uma empresa de São Paulo, mas a princípio não tem nenhum vínculo aí. Tá. Aí depois o telefone foi desligado, seria isso? Ele ficou ligado até por volta de 5h30 da manhã do domingo, que aí provavelmente deve ter acabado a bateria dele. Sim. Agora, o meu colega Glauco tem uma pergunta bem interessante e importante para fazer para o senhor, né, Glauco? Delegado, bom dia. Prazer falar com o senhor. Bom dia. Eu gostaria de saber, pelo estado do corpo, se é possível saber se essa morte aconteceu, por exemplo, no sábado. Bom dia, Glauco. Olha, tudo indica que tenha sido na madrugada aí de sábado para domingo. Até o corpo estava relativamente conservado. Tá? Existiam algumas marcas ali nele que a gente acredita que a mata é muito fechada, muito densa, ela tenha se machucado. Para nós que estávamos fazendo buscas ali no local era muito difícil e estávamos à luz do dia. Imagina para ela ali de noite, deve ter sido bem dificultoso. Mas a princípio deve ter ocorrido ali a morte dela na madrugada de domingo. Agora, delegado, a gente acompanhando assim todo o procedimento, ela entrando, a gente vai mostrar a imagem mais uma vez dela entrando no posto e depois a imagem que ajudou a polícia quando ela aparece, uma imagem feita por uma câmera de uma loja de artesanato, me parece, e que ajudou a polícia a confirmar para que lado que ela foi. Esse é o momento que nós estamos mostrando, delegado, ela chegando, ela desce do carro, a gente percebe assim externamente, né, uma tranquilidade, ela compra uma água, ela compra uma barra de chocolate e isso tudo dá entre 19h29 até 19h53, aí cerca de 20 minutos. Aqui a gente está mostrando o momento que ela escolhe um chocolate na prateleira, não sabemos se isso tem relação com o ato que ela praticaria, se ela de fato ia tomar algum remédio para tirar a própria vida, o porquê dessa relação. Eu não sei se a polícia trabalha também com essa investigação do porquê ela ter comprado a água e o chocolate, delegado. E em seguida, na sequência, a gente vai mostrar ela saindo e a imagem do artesanato lá, da loja de artesanato, mas o senhor pode seguir para a gente, por favor. A gente ali, a princípio, quando apareceu ela comprando a água e comprando esse chocolate, e depois ela fica ali na loja de conveniência em torno de uns 20 minutos antes de sair. Inicialmente a gente acreditou que talvez essa água, porque ela sai com a garrafinha segurando na mão, a gente acreditou que ela pudesse ter utilizado a água realmente para ingerir algum medicamento e talvez até o chocolate, talvez algum veneno, mas a gente ainda vai ter que esperar o resultado toxicológico de laboratório para definir realmente qual foi a substância que ela ingeriu para causar a própria morte. André. E a gente só agora vai mostrar, só em seguida, Glauco, só para ela estar de máscara, né? Ela está usando máscara, ela não queria ser reconhecida, inclusive essa era uma das conclusões da polícia, que ela vinha buscando um aplicativo que ela não precisasse dar o nome dela, ela saindo, né? Ela sai com uma tranquilidade, eu imagino o que pode estar passando na cabeça dela nesse momento. Ela sai sozinha na escuridão e agora a gente tem como mostrar aquela câmera, ela é difícil da gente enxergar, mas a gente consegue ver um vulto, mas eu vou ajudar aqui na tela, que foi a última imagem feita, ó, tá ali no detalhe, ela caminhando e isso às 8h08, né, delegado, que aparece essa última imagem. Mais alguma imagem dela depois dessa aí, delegado? Não, essa é a última imagem viva dela, André. Certo. Glauco. Delegado, pelas conversas que vocês já tiveram com familiares, amigos, enfim, dá para ter alguma ideia por que ela teria escolhido Santa Maria, já que ela morava em uma cidade que não era Santa Maria, né, Tupanciretã, para cometer, de repente, um ato como esse?
Olha, a gente tem algumas ideias, assim, algumas possibilidades, mas infelizmente a gente nunca vai realmente saber o real motivo dela ter ido até Santa Maria, né? A gente acredita que ela quis ficar longe da família para cometer esse ato e para não ter risco de ser socorrida, enfim, né? Não, ela não queria ser encontrada, a sensação que dá, né, delegado? Agora, delegado, duas questões importantes aqui. A primeira é se encontraram os pertences dela, porque ela não usou a bolsa que ela costumava usar, ela usou uma bolsa menor, que a própria mãe disse que era uma bolsa que ela usava para algumas situações de caminhar e tal. Se achou a bolsa, se encontraram os objetos, o próprio telefone celular dela, tudo isso foi encontrado? Não, a gente até efetuou, após a localização do corpo da Bárbara, foram efetuadas buscas ali nas proximidades para ver se a gente localizava a bolsa, enfim, talvez uma caixa do medicamento que ela possa ter utilizado e o celular. Mas a mata é muito densa, muito fechada e infelizmente a gente não localizou. Agora, delegado, ela vinha demonstrando alguns momentos de que estava sofrendo emocionalmente. Comportamento, né? Comportamento, manifestava isso para amigos, o marido queria levá-la a um médico. E eu queria que o senhor confirmasse a informação que a gente tem que no próprio sábado ela trabalhou de manhã, ela foi com o marido, eu não sei se no sábado ou no dia anterior, olhar terrenos para compra, inclusive escolheu um terreno para comprar. E sábado de tarde foi até o escritório do marido, que é advogado, em Tupanciretã, foi a pé para casa e a partir daí desapareceu. O senhor confirma todo esse roteiro aí desses últimos dias, delegado? Em relação a essa compra do terreno, não chegou essa informação para a gente, André, mas na sexta-feira geralmente era o dia que ela tirava folga, ela ficou em casa na sexta-feira. Inclusive, na sexta-feira à tarde, ela entrou em contato com um táxi executivo, que aqui em Tupanciretã é popularmente conhecido como Uber, né? Não é um aplicativo, é táxi executivo. Tentou combinar ali, na sexta-feira ainda, essa viagem para Santa Maria, só que o taxista disse que estava ocupado e que não poderia efetuar a viagem. No sábado pela manhã, ela foi trabalhar, também entrou em contato com outro taxista. Ela chegou a dar um outro nome para ele chegou a colocar o telefone dela no WhatsApp para ver se batia o nome com o que aparecia no WhatsApp. Como não bateu, ele ficou desconfiado e acabou não mantendo mais contato com ela. E aí ela acabou encontrando um outro taxista para fazer essa viagem aí por volta das 6 horas da tarde de sábado. Ela trabalhou pela manhã e trabalhou pela tarde também, até por volta de 4h30 da tarde. Então a hipótese é que ela tirou a própria vida, essa é a hipótese da polícia ou tem alguma outra hipótese, delegado? Não, a hipótese é essa, André. E outra questão, os objetos que o senhor disse que não encontraram a bolsa nem o telefone, é isso? Não foi encontrado nada? Exatamente. Não foi. Tá. Mas o senhor falou de uma caixa de remédio, é isso? Tudo isso é cogitação, André. Como ela era dentista, ela provavelmente conhecia as medicações, conhecia as dosagens letais, enfim. Inclusive, ela teria dito para a amiga que se ela fosse se eutanasiar, ela teria um jeito simples e fácil de fazer isso. Então, a gente acredita que talvez possa ter sido um medicamento. Mas a gente não descarta também a possibilidade de ter sido um veneno, até porque ela comprou uma barra de chocolate, de repente, para mascarar aí o sabor. O André. Delegado, muita gente chegando agora com a gente, 12:03. Nós estamos conversando com o delegado Adriano de Rossi, que é lá de Tupanciretã, está fazendo a investigação. E o senhor traz detalhes aí, né, Glauco, pelo que a gente pode observar, que ela chegou a manifestar de maneira muito clara, então, essa intenção. Para quem que ela mencionou isso? Para um amigo, o senhor disse? Para uma amiga de Santa Maria. Glauco. E isso fecha também com aquela palavra da amiga dela, de uma outra amiga que está em São Paulo nesse momento, que um próprio companheiro teria a intenção de fazer, né, com que ela fizesse um tratamento, né, porque estava vendo que ela estava sofrendo psicologicamente. Agora, delegado, em relação ao trabalho prático da polícia, agora, vocês já ouviram quem tinha que ouvir? Vocês vão continuar ouvindo ou vão esperar somente pelo resultado da perícia? Praticamente todo mundo ali, os familiares, a funcionária que trabalhava no consultório, amigos, todo mundo a gente já ouviu de maneira formal no inquérito, ou de maneira informal, por telefonema. Então, essa parte de oitivas, a princípio, está esgotada. A gente vai aguardar agora os laudos de necropsia e o toxicológico.
e vamos também juntar dados do Google, enfim, para ver se ela já estava planejando isso há um certo tempo ou se a gente consegue algum outro dado útil para tentar entender por que ela escolheu Santa Maria, por que ela fez todo esse trajeto aí para se matar. E os objetos, a bolsa, e aí continuam sendo procurados, delegado? Olha, a princípio não, viu, André? Até porque a gente procurou ontem ali, né? Então, a princípio ali não existe a intenção de retornar ali para procurar esses objetos. E isso não seria interessante, uma curiosidade aqui, para comprovar que estava ali, porque a possibilidade de alguém ter levado, por exemplo, esses objetos? Caso alguém tenha levado esse celular, a gente vai acabar descobrindo futuramente. Enfim, a gente tem todas as quebras de sigilo, quebra de dados telemáticos. Então, caso alguém carregue esse celular, a gente vai acabar descobrindo futuramente. E ela, no sábado de manhã, ela foi trabalhar, delegado? Foi normalmente. E eu não sei se o senhor conversou com o paciente dela, não percebeu absolutamente nada? Não, até o último paciente dela disse que para ele, a princípio, estava tudo normal, que ela não percebeu nenhuma mudança, nada que pudesse evidenciar que ela fosse fazer isso. E motivação, assim, não sei se a gente tem como usar este termo, mas não sei como que a polícia trabalha, o que ela sabe, ela teria tirado, então, a própria vida, mas alguma decepção pessoal, um problema emocional, o que a polícia pensa a respeito? A gente acredita que foi uma conjunção de fatores, né, que levou ela a ter esse quadro depressivo. A gente acredita que foi esse quadro de depressão que acabou ocasionando, infelizmente, esse ato por parte dela. Tá certo. Glauco, mais alguma pergunta para a gente finalizar? Não, desejar um bom trabalho para o delegado, né, que se esclareça realmente essa situação, que é muito triste, né, André? Muito triste, tudo isso que aconteceu. E um alerta, eu acho que a gente até mais adiante vai trabalhar mais com isso. Tivemos aí o Setembro Amarelo, um mês dedicado a essa reflexão, né, do ato de tirar a própria vida. Acho que é importante a gente discutir mais vezes essa questão, né? Eu agradeço ao senhor delegado Adriano De Rossi, delegado lá em Tupanciretã. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo para a gente, para esclarecer aí o processo de investigação. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos. Ok, muito obrigado. Agora, 12:06. Muito lamentável isso, mas a gente segue nesse assunto aí, acompanhando o trabalho realizado aí pela polícia. 12:06 e atenção, polícia nas ruas, agora também. Gasolina roubada em Canoas. Criminosos desviavam combustível. Aqui, Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Que história é essa, Lucas Abate? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Polícia nas ruas, neste momento, investigando um esquema de desvio e adulteração de combustível. Um esquema muito grande, segundo a polícia, que envolve um valor até mesmo milionário. Criminosos que daqui a pouquinho a gente vai pegar os detalhes com o delegado Mário Souza, mas que estavam desviando, adulterando combustível e vendendo para consumidores diretamente. Esse local onde a gente está é um grande terreno aqui no município de Canoas, André. Por aqui, os caminhões-tanques muitas vezes vinham até aqui para ter o desvio desse combustível. Os usuários também compravam esse combustível adulterado por aqui pelo valor até metade do que é vendido para o consumidor final, portanto, um esquema criminoso. O que a gente está mostrando agora, do outro lado do muro, é outra parte do terreno, daqui a pouco a gente vai mostrar com mais detalhes também. É um caminhão-tanque que também pertence a esse esquema e, segundo a polícia, só esse caminhão avaliado em R$500 mil. Para nos dar mais detalhes agora sobre esse esquema, André, a gente vai conversar com o delegado Mário Souza, um dos responsáveis por essa investigação. Delegado, o que já pode dar de balanço e como é que funcionava esse esquema criminoso de desvio de combustível? Bom dia a todos. Bom dia. A Operação Clandestinos, da primeira delegacia de Canoas, é um trabalho profundo de investigação, onde hoje está sendo desarticulado um esquema bem organizado de desvio, adulteração, possivelmente furto e venda ilegal de combustíveis. Esses combustíveis eles eram vendidos aqui em Canoas por até metade do preço, em toda a região metropolitana. O que ocorre? Que as pessoas que manuseavam esse combustível corriam risco de vida. As pessoas que usam o combustível e que enchiam o seu carro com esse combustível, o tanque do seu veículo, também corriam risco de vida e além de prejuízos ao veículo. E, por último, os trabalhadores, os comerciantes envolvidos na área dos combustíveis também eram prejudicados, porque havia essa concorrência desleal, onde todo mundo perdia. Lucas? Então, esse esquema está sendo desarticulado, tem caminhões, armas, dinheiro, nesse momento sendo apreendidos e muito combustível.
Oi, André. Oi, eu não sei se o delegado me escuta. Delegado não está escutando, mas eu repasso para ele a pergunta. Pergunta só para ele, o delegado. Para saber, as pessoas quando iam abastecer, eram postos normais, não sabiam que estavam, né, comprando produto adulterado, ou esse local que a gente está vendo nas imagens com esses galões aí, esse era uma abastecedora clandestina? André, esse local aqui que a gente está falando era um dos locais de desvio, adulteração e também de abastecimento. Todos esses galões que a gente está vendo, daqui a pouco a gente vai mostrar então, o pessoal tinha mais certeza, como é que funcionava. Tinha certeza os consumidores que era... vinham para cá sabendo isso, compravam pela metade do valor que é vendido normalmente nos postos regulares, mas como diz a polícia, né, muito perigoso. Olha só a forma que eles estavam armazenando um produto inflamável, perigoso, tóxico, que qualquer descuidado, alguém vai acender um cigarro, pode causar uma explosão. Isso era roubado da onde? É um momento... de que local que era o roubo desse combustível, de onde que eles conseguiam desviar o combustível, e também você já tem uma estimativa de quanto que foi desviado nos últimos tempos? O que nós temos até o momento é que a estimativa de que girava por mês aproximadamente 85 mil litros de combustível. Esse era o giro que tinha esse esquema. Um esquema muito grande que, confirmada essa estimativa, pode chegar a 1 milhão de litros no decorrer de um ano. Nossa. Além disso, da onde vinha o combustível? Alguns detalhes vamos aprofundar agora na investigação. Mas o que a gente sabe é que o esquema era bem organizado, possivelmente esse combustível vinha das refinarias e em algum momento ele era adulterado. Seja dentro do caminhão-tanque, seja também aqui nos locais de distribuição. Também ainda há suspeita de que esse combustível era colocado em outros postos de gasolina e que lá esse combustível era vendido. E esses comerciantes dos postos de gasolina, a princípio, pela investigação, são pessoas que não têm culpa e que estavam sendo também ludibriadas e prejudicadas. Ou seja, aparentemente pode parecer uma boa coisa ter um preço mais baixo, mas todo mundo era prejudicado, além do prejuízo ao veículo e do risco de vida de quem utilizava isso. Por isso nós estamos hoje desarticulando e encerrando esse processo aqui em Canoas, que atendia a parte da região metropolitana. Delegado, para finalizar, balanço de prisões e também de apreensões aqui por hoje? Nós estamos ainda agora com a ação em andamento, isso vai transcorrer até o início da tarde, até o meio da tarde, mas o delegado Rafael Pereira, da primeira delegacia, já me informou que tem pessoas presas, tem apreensões, pelo menos temos 2 armas apreendidas, uma alta quantidade de valores em espécie e alguns veículos. Delegado, então, muito obrigado. André, só vou mostrar rapidamente aqui. Sim. Aqueles galões ali, eram dos locais que eles armazenavam combustível desviado e adulterado. As mangueiras também. Daqui a pouco a gente vai mostrar do outro lado também alguns funis que eles usavam. E era Que perigo, hein? Mesmo, Hein, Lucas? Eles colocavam a mangueira dentro do tanque do combustível e com um funil direto desses galões botavam para dentro do carro. E agora, André, faz a conta aí. 85 mil litros por R$ 2,50 a R$ 3,00 mais ou menos, que é o valor que a polícia estima esse valor. Um valor muito alto que girava e que depois tem todos aqueles outros crimes. Lavagem de dinheiro, também a questão de armas e drogas. Imagina se isso explode vai aí, ser investigado Lucas. agora pela polícia. Imagina se isso explode, mas daqui a pouco a gente volta a falar a respeito disso. Obrigado, Lucas Abate, obrigado ao delegado Mário Souza aí pelas informações. 12:03, agora atenção, escolas da rede pública estadual tem retorno presencial confirmado para a semana que vem, dia 20 de outubro. O governador Eduardo Leite apresentou, todas as regras, os protocolos de segurança que deverão ser implementados, deverão ser seguidos tanto por alunos quanto professores, funcionários. A prioridade será para alunos com dificuldades de aprendizagem, ou aqueles com dificuldade para acesso à internet. Esses são os primeiros às aulas presenciais. O governador disse que o momento é mais seguro, já que os números de infectados por coronavírus estão em queda em todo o estado. Vejam só. A educação não é um item supérfluo, é um item essencial, importantíssimo para o desenvolvimento do indivíduo e de toda uma sociedade. Nós estamos trabalhando o retorno com muita responsabilidade, com todos os cuidados.
com todos os protocolos que vão permitir esse retorno seguro para o desenvolvimento integral e saudável dos nossos jovens e das nossas crianças. Bom, portanto, no próximo dia 20, retornam o ensino médio e o técnico. Dia 28 de outubro, o ensino fundamental. E os anos iniciais só em 12 de novembro. Portanto, aí, Glauco Pazza, hoje no dia do professor, temos, ao mesmo tempo, protesto por parte de professores que não veem que este é o momento para o retorno às aulas. Eu acho que depois a gente fala a respeito disso, porque a gente vai dar uma olhada agora, porque o CEPERS, ele é contra a retomada das aulas. E por isso estão, neste momento, fazendo um protesto, uma manifestação em frente ao Palácio Piratini. A gente vai para lá até agora, ao vivo, conversar com a colega Camila Faraco e vai mostrar para a gente a manifestação dos professores. Atenção, neste momento, como eu disse, diga lá, Camila Faraco, boa tarde. Oi, André, muito boa tarde para quem nos acompanha. Os integrantes do sindicato, do CEPERS Sindicato, chegaram aqui por volta das 10 horas, eles estão posicionados ainda. Aqui ao lado, vou pedir para o Calovi mostrar, também tem a manifestação de trabalhadores do setor de eventos e cultura. E, então, os integrantes aqui do sindicato estiveram aqui mais cedo, foram recebidos pelo chefe de gabinete do governador Eduardo Leite, entregaram um documento para que o governador se comprometa com a vida, as condições de saúde dos estudantes, porque eles são contra a retomada das aulas. Segundo a presidência do sindicato, não há ainda, as escolas ainda não estão preparadas para a retomada das aulas. Eu estou aqui com a presidente do sindicato e ela pode só falar rapidamente para a gente como é que vocês estão vendo essa notícia da retomada. Com preocupação porque nós que conhecemos as escolas, a gente sabe que as escolas ainda não estão prontas para recebê-los e falta muita coisa. Então, para nós, somente quando a Covid estiver caindo é que nós poderíamos retornar. Perfeito. Em seguida, certo. André, a gente volta com mais informações aqui da frente do Palácio Piratini. Obrigado, Camila Faraco. Muito bem, agora a hora certinha. Me ajudem, qual é a hora certinha? Hora certinha, meio-dia 16 minutos. Está na hora da gente chamar o Jeremias Werneck, o Glauco Pazza, para a gente falar de esporte mais uma vez. Afinal de contas, ontem tivemos uma rodada aí brilhante para a dupla Grenal. Cadê o nosso amigo que está atrasado, o Jeremias Werneck, hein, gente? Comprou um gel novo ontem para botar naquele pelo dele, tá? E fiquei sabendo de bastidor. Ah, é? Ah, tá ali. Desculpa, Jeremias, não vi que você estava... Beleza? Tudo bem? Olha, tava tudo bem até agora, né? Eu descobri que vocês estão falando de mim aí. Estão falando bem de ti, como sempre. Claro, que é um cara bem ajeitado, né? É um cara simpático. Vamos deixar assim, tá bom? Tá e aí, Jeremias? Tudo bem? E ô, Glauco, pô, hoje vão estar felizes, né? Os dois ganharam, né? Pois olha só, eu falei lá no início do programa que ontem eu havia dito que os dois iam estar por cima, as duas aeronaves, tanto a tricolor quanto a colorada, iriam subir, ao contrário daqueles aviões mal projetados que uns e outros fazem por aí. Eu não sei aconteceu realmente, né? Agora, sinceramente, 5-3, jogando fora de casa, depois de tanto tempo sem vencer fora pelo Brasileiro, ninguém esperava, né, Jeremias? Não, e aí quando começaram a sair os gols, eu fiquei me perguntando se não era futsal, né? Pô, muito gol, né? Muito gol. É verdade, muito gol, realmente, grandes atuações. Patrick foi muito bem, Edenilson mostrou que realmente está com a cabeça aqui, foi bem também. O Yuri Alberto, quando entrou, mostrou ser uma ótima opção. Agora tem também um retorno para lá de importante, né, Jeremias, que foi o do Rodrigo Dourado. Esse cara passa a ser um reforço sem ser contratação, né? É uma noite especial para o Inter, por voltar a vencer fora de casa, por fazer 5 gols. E o Sport, assim, o Sport vinha embaladinho, né? O Sport é uma das sensações do campeonato, até 2 ou 3 rodadas atrás. Então o Inter não bateu em morto, né? Não bateu em qualquer um. E aí, além de vencer, de tudo isso, do golaço do Patrick, tem a volta do Rodrigo Dourado. Olha, como indivíduo, Rodrigo Dourado como ser humano, voltar a jogar futebol, poxa, excelente notícia, coroando a noite colorada. Sim, a cereja do bolo, que grande notícia, né, Glauco? E depois de lesões assim que são complicadas, lesão no joelho sempre é complicado,
O Rodrigo Dourado chegou até a se emocionar em determinado momento. Ele disse que achou que não ia mais jogar bola. A gente tem uma palavrinha aí do Rodrigo Dourado sobre este retorno e a gente pode ouvir aí um trechinho do que ele falou. Afinal de contas, quase um ano e meio sem jogar. Fala, Rodrigo Dourado. Eu tava me preparando para entrar e quando ele chamou já passou um filme na cabeça, né? Porque já tem essa cisma com o esporte. Eu sabia que tinha a chance de poder entrar e ficar marcado mais uma vez contra o esporte, né? Então, muito feliz, estava um pouco ansioso, né? Um pouco nervoso para voltar, mas depois que entrei ali já passou, já parecia que eu nem tinha ficado tanto tempo fora, então feliz com a volta, feliz com o resultado também, que foi importante. Se o jogador não está preparado para um retorno assim... todo momento pensando, né, como é que vai ser. E ganhou a braçadeira de capitão, porque ele era capitão antes da lesão. E ele falou aí de novo contra o Sport, porque lá atrás tem a história dele ter estreado contra o Sport, enfim. É um adversário que marcou muito. Ô Jeremias, André, vamos falar do outro lado então? Vamos falar do avião que... O avião tricolor que... Sabe o... Como é que é? É que tem um pivô que tá frouxo aqui, daí não saiu muito bem. Meu Deus do céu. 3-1 no Botafogo, fez a lição de casa, mas convenceu o Jeremias para você? Olha, Glauco, convenceu. Na comparação com o Grêmio de 2020, convenceu. E o PP fez 2 gols, né? O PP foi o cara, mas assim... coletivamente me pareceu que o Grêmio jogou mais. E aí eu já vou puxar outro assunto que eu sei que tu vai trazer daqui a pouquinho. A preparação física. Agora eu quero ver. Essa é uma história longa, viu? Quanto tempo nós temos aí? Porque essa história é longa. O Grêmio ficou com um jogador a menos e correu. Diego Souza expulso, né? E aí... Será que tem como a gente colocar essa palhinha aí, hein? Porque, afinal de contas, o presidente falou uma coisa, o Renato falou outra. O presidente, um dia antes, tinha dado uma entrevista lá nos órgãos oficiais, dizendo que, olha, parece que tá faltando gás, né? Fala, Romildo. Vamos ver. Depois o Renato falou. Fala, Romildo. Eu posso dar a minha impressão, que é uma impressão que as coisas estão indo, poderiam ser melhores, mas também posso te dizer que lá dentro, internamente no Grêmio, e eles que têm que dar a resposta, porque eles que formaram essa comissão técnica, essa impressão que eles têm lá é de um trabalho que está sendo bem realizado. Então eu respaldo esse trabalho por conta dessa experiência deles. Mas a minha impressão é que em determinados momentos o Grêmio se ressente efetivamente de alguma energia maior. A gente conseguiu mesmo assim uma vitória muito boa. Então o grupo está de parabéns. E está de parabéns também o Márcio, preparador físico, porque hoje mesmo com 10 homens nós vimos que o Grêmio correu e correu muito. Então, quando falo para as pessoas que muitas vezes acontecem alguns erros técnicos ou até mesmo algumas coisas na parte física dentro do campo, é justamente pela falta de entrosamento. No momento que você não tem um time que tem o entrosamento necessário, você vai correr muitas vezes mais, mas vai correr errado. E foi o que aconteceu em determinados jogos. Bom, mas aí a gente volta lá no início do ano, quando teve mudança na comissão técnica, não é verdade? A pedido do Renato. E aí? Né, Jeremias? Não, agora eu quero ver o que vocês da imprensa vão falar. Eu não vou falar nada. Eu vou só ouvir. Não, mas... vamos lá, André. Vai ter repercussão essa. 24 horas. Não, vai ter repercussão, porque em um intervalo de 24 horas, um diz uma coisa, o outro diz outra. No mínimo dá margem para dizer assim, estão dando letrinho um no outro. No mínimo tem isso aí. Depende do que esse povo da imprensa vai falar aí. Esse pessoal da imprensa. Por isso que eu tô esperando o Glauco falar alguma coisa. O Renato falou quando? O Renato falou depois do jogo. Depois do jogo. E o presidente Bolzan? Um dia antes. Tá? Agora é o seguinte, decolou, pode ter decolado, mas não é só isso, tem que se manter lá em cima. Veja a imagem do jogador do Cuiabá, da Série B do Campeonato Brasileiro. Nossa. Porque o Cuiabá é o seguinte, o avião deles, que saiu de São Paulo, o Cuiabá perdeu para o Guarani de Campinas. Tinha que pousar em Cuiabá, deu turbulência, não conseguiram, chuva, aí tiveram que ir para Goiânia, foi um pavor. Vamos ver se tem como botar a imagenzinha aí do Jean Patrick, ele apavorado. Vamos ouvir o que ele fala aí. Estamos passando por um momento difícil lá em cima. Não desejo isso para ninguém, cara.
desejo isso para ninguém. Olha que tem muitos voos nas costas. Rapaz, ele tá dizendo o seguinte, ó, não deseja pra ninguém momentos difíceis, tensos. Ou seja, Renato, serve pro Cudê também, não basta só decolar, viu? Tem que saber que lá em cima o perigo ainda existe, tá bom? Olha só, Jeremias, André, hoje tem jogo. Tem? Tem Urubu em campo, Flamengo. O Inter tá dividindo a liderança com o Galo, mas o Flamengo pode passar todo mundo. Já pensou em secar um urubu? Pois é o que o Colorado vai fazer hoje. Tá aqui, ó. Secador, levanta a pena do já urubu. trouxe até aqui, agora tu vai ligar na tomada e vai ligar esse secador aí. Tomada é muito longe, não tem como. Tá? Olha só. Deixa eu sair que eu imaginei essa cena. Deixa eu sair fora. Deu pra... Era o que tínhamos pro momento, tá? Vem cá, eu consultei agora a Estael Cias, ela confirma que tinha bastante vento de temporal próximo aí no voo que a gente mostrou. Eu nem dei tchau Jeremias. A gente mostrou ali a declaração do jogador, imagina o susto que levaram, né? E somos já traumatizados com isso, né, Glauco? Quando se fala em... Nossa, a gente brinca aqui, mas repete pra gente onde que foi, Glauco. Eles deveriam pousar em Cuiabá, logicamente, porque é o Cuiabá o time, né? Só que muita chuva, muito vento, faltou combustível, daí eles tiveram que fazer um pouso de emergência em Goiânia. Sim, porque teve que, certo, ficar dando voltas, né? Que susto. Muito bem. Valeu, Glauco Paz. Então, daqui a pouco a gente volta lá ele com o secador. Lembrando, para que é secador aí, Glauco? Secador para secar o urubu. Tá certo. Ó. Até já, Glauco. 12h25. Esse Glauco é uma figura. Olha só. Voltamos a conversar sobre a manifestação que acontece nesse momento aqui em Porto Alegre, porque os professores estão protestando contra a decisão do retorno às aulas. Por que os professores acham que este não é o momento adequado, hein, Camila Faraco, que está em frente ao Palácio Piratini na manifestação que acontece agora? Oi, André, a gente volta a falar então com a presidente do CEPER Sindicato. Por que vocês consideram que não é o momento adequado então para a retomada das aulas? Porque ainda não temos a certeza da garantia das condições sanitárias para voltarmos, né? Nós temos escolas, fizemos uma pesquisa, inclusive, com 760 escolas, 92% dos diretores disseram que a escola não tem infraestrutura necessária para o retorno, com segurança. Qual é a realidade atual das escolas nesse momento? Olha, nós temos a maioria das escolas ainda aguardando os EPIs, que não chegaram. Os EPIs que o governo está mandando é álcool gel, é máscara e os termômetros para medir a febre, que para nós não condiz com aquilo que deveríamos ter. Por quê? Porque tem muitas crianças e mesmo adultos que são assintomáticos. Então, simplesmente medir a febre não quer dizer que aquela pessoa não esteja com Covid. E essa preocupação é que nós temos, que as escolas se tornem um foco, né, de Covid, que seja retransmitido principalmente para as comunidades mais pobres. E o que diz exatamente o documento que vocês entregaram aqui para o governo? Como o governo está dizendo que está sendo dada todas as garantias para voltarmos com segurança, nós trouxemos aqui um termo de responsabilidade para o governo assinar, dizendo que se responsabiliza pela vida dos educadores e dos alunos das escolas públicas. Se ele tem essa segurança toda, eu tenho certeza que vai assinar. Ok. Helenir, o Glauco tem uma pergunta ou encerramos por aqui? Não, acho que está feito o registro, Camila. Eu acho que a situação é delicada para todo mundo, cuidado aí, né, Camila. André? Cuida aí que os ônibus estão passando aí bem pelo centro. Te cuida aí. A gente vai conversar, vai continuar falando aqui sobre esse assunto. Foi importante o registro aí dos professores. Agora sim, ó, a ideia do governo, né, Glauco, é que os professores, primeiro, os alunos, metade em casa, metade na escola. O governo tem que oferecer, de fato, todos os produtos, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, máscara, álcool gel, o protetor facial, né? Tem que se ter todo um controle para isso, para que dê certo. Agora, o grande questionamento é esse, né? O aluno também dentro de casa, né, fora do ambiente de aula, ele é prejudicado, e principalmente nos anos iniciais. Aí tem uma questão, e eu acho que isso, se a presidente do CEPER está nos escutando, acho que é até bom a gente questionar, se não agora, numa outra oportunidade. Aí tu pensa assim, ó, os pais estão preocupados com as crianças, os professores, então elas estão em casa se cuidando?
Muitas, a grande parte, eu acredito que não. Vai na pracinha ver. Ainda mais agora foi liberado, eu vi hoje a Prefeitura de Porto Alegre liberando brinquedos coletivos. Esportes né? coletivos, Esportes enfim. coletivos, exato. Então as crianças não estão dentro de casa. Né? As crianças estão brincando, as crianças estão na praça. Então, quer dizer, a gente tem que olhar para esse lado aí também, Glauco. E tem que sempre lembrar, né, André, que não é obrigatório levar os filhos. Como eu te falei lá atrás, eu, como pai de criança que está estudando numa escola particular, já recebi questionário e tem muitos pais que já disseram, não vou levar o filho. Só que aí a gente mexe com aquela outra questão. Tem gente que não tem com quem deixar os filhos, precisa trabalhar. Bom, é um problema realmente grande. A professora está me escutando, Camila? A presidente do CEPES me escuta? Tá. Não, mas eu faço a pergunta, por favor, certo. André. Não, só pergunta para ela assim, ó, a gente reconhece toda a preocupação dos professores, tá? Antes de mais nada. Aliás, mande um grande abraço para ela em nome de todos os professores, afinal de contas, hoje é o dia do professor. Então, a primeira coisa, o nosso abraço pelo dia do professor. A segunda questão, tem muita criança que já está na rua brincando, né? E que, então, quer dizer, a volta às aulas, ela já se vê como importante agora. Então, acho que essas duas questões aí para a gente. O André pergunta, Helenir, em relação às crianças que já estão brincando nos parques, enfim, como é que fica essa questão da prioridade que respeita e entende, né, a posição de não querer voltar com segurança, mas aí como é que fica essa questão de prioridades, digamos assim? Olha, não é nem prioridade, para mim é responsabilidade, né? Eu acho que as bandeiras deseducaram o povo gaúcho. Porque quando a bandeira estava vermelha, as pessoas ficavam esperando a preta. E desde que começou o processo das cores de bandeiras, liberou geral. As pessoas, se estão no amarelo, acho que acabou o Covid. Se está em laranja, a mesma coisa. Em vermelha, tomou mais um cuidado, mas também liberou todas as praças. As pessoas estão indo para a rua pelo equívoco que foi a implantação das bandeiras no estado. O Covid está aí, não acabou a pandemia e as pessoas estão, infelizmente, saindo para as ruas pensando que já está tudo controlado. E não está. Tá certo, obrigada pela resposta. E André? O nosso abraço pelo dia do professor, Camila. Por favor, o nosso reconhecimento. Um abraço pelo dia do professor. O nosso reconhecimento. Parabéns as nossas a todos. Palmas. As nossas palmas aqui, diz para a professora que nós estamos aqui aplaudindo todos os professores nesse dia pelo todo o trabalho. Aplaudindo lá no estúdio para vocês pelo dia do professor. Um reconhecimento. Muito obrigada. Obrigado, professora Helenir. E quantas professoras, eu lembro de tantas professoras, hoje mesmo eu ouvi as de matemática, eram as terríveis. Eu tinha a professora Gerda. Meu Deus do céu, um carinho muito grande. E a minha mãe, que é professora e era diretora, eu tinha que me comportar no colégio. Sabe o que é esse tormento? Me comportar no colégio. Senão vai para a sala da diretora. Pois apanhava 2 vezes. Não, brincadeira. Tantas professoras, que bacana. Professora Vera Resmin, professora Regina, meu Deus, olha, um beijo para todas elas. Professora Johnny, tem um carinho muito grande por todos. Eu incomodava, era terrível. Eu imagino. Quem é que pode ler o texto? Eu já levantava o dedo, eu posso, ninguém aguentava. E já narrava o texto assim, como no cenário. Aí. Eu tinha colegas que diziam, aquele ali fica narrando com voz de locutor. Bom, brincadeiras à parte, olha só, daqui a pouco a gente volta a conversar. Nós vamos mostrar daqui a pouco por dentro de uma penitenciária modelo. Aonde? Aqui na região metropolitana. Sabia que existe? Sabia? Você que está em casa acompanhando, sabia que tem? Estael Cias, uma penitenciária modelo aqui em Canoas, na região metropolitana, daquelas prisões que a gente acha que só vê em filme, né? Ou em outros estados do Brasil, como Minas Gerais, mas nós temos, sim. Passou por alguns problemas, passou aqui a Pecan, em Canoas. Mas em seguida nós vamos mostrar como é o dia a dia dos detentos, né? Você acredita em ressocialização? Não sabe muito bem se isso dá certo ou não dá? Pois a gente vai mostrar que dá certo sim. Olhem esta imagem deste preso que está ali com uma roupa especial, né, de cor especial, trabalhando para o seu sustento, para o sustento da sua família. Isto sim é ressocialização. O Lucas Abate vai mostrar em seguida para a gente, olha só, ali na lavanderia, todo o processo, tudo organizado. Isto é um presídio, uma cadeia modelo. Isto sim é ressocialização. Pena a gente não ter mais, né, presídios assim para
para dar aí uma mão de obra e recuperar de fato essas pessoas que estão presas. Está aí a PECAM em Canoas, daqui a pouco a gente vai contar melhor como que ela funciona. Agora, 12h33, o nosso assunto a partir de agora é eleições. Estamos em contagem regressiva, afinal de contas, falta um mês para a eleição municipal. E a pandemia mudou bastante, né, o clima da campanha. Vejam só. O primeiro turno será no dia 15 de novembro. Será que o pessoal está de olho no calendário? Sabe o que vai acontecer daqui a um mês? Não. Nem ideia? Não tem. As eleições. Menos circulação de pessoas, mais medidas de segurança, ausência de debate entre os candidatos. Tudo isso afetou o clima da corrida eleitoral. Mas um lugar onde a campanha está cada vez mais forte é aqui, ó, na internet. Para um jovem de 20 anos, digamos, a internet e posts em redes sociais fazem parte da sua vida. Isso é mais complicado para quem quer atingir um eleitorado mais maduro. 8.400.000 eleitores gaúchos vão às urnas em 2020. Eles vão escolher os prefeitos e vereadores de 497 municípios. Os eleitos ficam no cargo pelos próximos 4 anos. Sabe quem vai votar? Ainda não, estou na dúvida. A crise sanitária e econômica causada pela pandemia já está dando tom da campanha. Tem tanta coisa que pode mudar que não muda que a gente já não perdeu um pouco da esperança, né? O cientista político acredita que isso deve até definir o voto de quem está sem emprego. O debate ideológico, direita versus esquerda, tenha perdido alguma importância nessa eleição municipal em relação à discussão da solução imediata dos problemas. E o SBT Rio Grande segue com as entrevistas, né, aos candidatos à prefeitura aqui de Porto Alegre. Quem está com a gente hoje é o candidato Gustavo Paim, do Partido Progressista. Candidato, o senhor me escuta bem? Boa tarde. E desde já parabéns aí, eu sei que o senhor é professor, né, professor Paim. Eu vou largar 10 minutos, né, o nosso relógio. Então, a partir de agora, o senhor tem 10 minutos. Eu acho que a gente pode começar exatamente por aí, né, pela questão da educação aqui em Porto Alegre. Quais são as suas propostas? Boa tarde, eu escuto bem, sim. Boa tarde falar contigo, com o André, com o Glauco, com o Lucas, com todos os telespectadores da SBT. Sou professor. Feliz Dia dos Professores a todos os meus colegas, a todos os alunos, a todos os professores, porque educação é isso. A minha vice, Carmen Santos, também, uma saudação especial a ela, professora também. Educação é isso, educação é um processo. Educação não é algo estanque. Educação é algo que envolve o poder público, envolve os professores, envolve os servidores, envolve toda a comunidade escolar. É muito importante envolver a família, mas especialmente o foco é no aluno. Então, para retomar a qualidade da educação em Porto Alegre, não podemos esquecer que o resultado do IDEB, agora 2019, nos anos finais, foi de 3,7, ou seja, um resultado muito inferior à média. Nós realmente precisamos compreender o papel de todos, envolver o professor nessa missão, nessa vocação que é dar aula, termos um conteúdo mínimo virtual. A gente viu que a pandemia nos afetou muito. Tem que ter um conteúdo mínimo de todo o currículo que seja possível com aulas virtuais para jamais deixar de passar esse conteúdo aos alunos. É importante envolver a família, trazer a família para dentro da escola, a comunidade escolar, para dar aquele sentimento de pertencimento, de cuidado, mas especialmente tem que ter muito foco no aluno. Dentre as propostas que a gente tem feito, a gente apresentou uma, inclusive, que é fazer 3 escolas cívico-militares nas áreas mais populosas e de IDH mais baixo de Porto Alegre, Mário Quintana, Restinga e Lomba do Pinheiro, para poder dar um passo na qualificação do ensino. E quando eu falo escolas cívico-militares, eu não falo em nada de política ou de ideologização. Eu falo em mais de 70% menos de evasão, 40% menos de reprovação e 20% superior de nota de IDEB, quer dizer, ensino e gestão de ensino de excelência que nós precisamos em Porto Alegre. Glauco.
Muito prazer falar com o senhor aqui nesta nossa sabatina. Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor já fez parte da administração como vice-prefeito, né? Em relação às obras intermináveis que se arrastam aqui na capital, o que tem que ser feito de diferente, que não foi feito até agora, para que elas acabem finalmente? Glauco, na verdade, eu estou vice-prefeito, fui eleito em 2016 por um mandato até 31 de dezembro de 2020. Estou há mais de um ano rompido com o prefeito, não eu rompido com o prefeito, acho que o prefeito rompido com a cidade e com a sociedade de um modo geral. E essa instabilidade na condução responde muito à tua pergunta. A secretaria responsável pelas obras da Copa em Porto Alegre é a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Nós estamos no 4º secretário de Planejamento e Gestão em 4 anos de governo, sendo que é uma secretaria que tem toda a parte de administração, de folha, de pessoal e também dos financiamentos e das obras da Copa. Em 45 meses de governo, entre secretários e secretários adjuntos, tem mais de 59 trocas. Então, é mais de uma troca de secretário por mês. Eu acho que isso responde muito. Quando a gente tem financiamentos tão importantes e obras tão importantes, é preciso, desde o primeiro dia, ter foco, ter gestão, ter planejamento e ter toda a equipe trabalhando no mesmo sentido. Quando tem essa instabilidade, cada secretário dura mais ou menos, da Secretaria de Planejamento e Gestão, mais ou menos 8, 9 meses, até tomar pé da situação, realmente se perdeu muito tempo, a burocracia ganhou espaço. Então, o que falta aqui, Glauco, é realmente gestão. É tu ter estabilidade, é tu ter uma equipe preparada, remando para o mesmo lado, para que a gente possa concluir essas obras que há tanto tempo acabam nos trazendo prejuízo. Muito bem, agora o Lucas vai fazer uma pergunta para o senhor, né, Lucas? Candidato, boa tarde. O que fazer com as pessoas que hoje estão vivendo nas ruas e também com aquelas pessoas que hoje vivem em áreas irregulares e também áreas de risco? Perfeito, Lucas. As pessoas em situação de rua é realmente algo que afeta muito Porto Alegre. Pesquisa da URGS de 2016 dava conta de mais de 4 mil pessoas em situação de rua e os dados dessa pesquisa, 50% ou mais estavam há 5 ou mais anos nas ruas. Quando tu está há 5 anos ou mais nas ruas, tu já não tem vínculo familiar, tu já não tem vínculo social, tu já não tem vínculo pessoal, é muito mais difícil uma reinserção. E, ao mesmo tempo, também, os dados da pesquisa davam conta de que mais de 60% estavam nas ruas por dependência química ou doença mental. Então, problemas realmente de saúde pública. Agora, quem anda nas ruas de Porto Alegre hoje, em razão da pandemia, da instabilidade, do abre e fecha, de uma ausência de planejamento em geral, o que se vê são pessoas em situação de rua, muitas vezes, que tu olha que estão ali há 1 mês, 2 meses, que realmente perderam o emprego no meio da pandemia, não conseguiram pagar o aluguel, e a gente tem, inclusive, hoje, crianças nas sinaleiras, crianças em situação de rua. O primeiro item do nosso plano de cidade é transformar Porto Alegre na capital da liberdade econômica, desburocratizar, deu de alvará para atividade de baixo risco, prazos máximos para os órgãos públicos, aprovação tácita e não cumprido, governo digital, consolidação normativa, primeira fiscalização pedagógica, tornar um ambiente amigável para o empreendedor, para quem gera emprego e renda, para superar essa crise social e essa crise econômica que está espalhada por Porto Alegre, placas de aluga-se e vende-se, realmente só com liberdade econômica, com desburocratização, com tornar a cidade mais amiga do empreendedor. Porto Alegre precisa primeiro parar de atrapalhar e depois criar uma atmosfera, um ambiente propício para quem quer gerar emprego e renda, para ter uma inclusão social, para enfrentar essas dificuldades, sabendo, claro, que é interdisciplinar. Envolve saúde, envolve habitação, envolve segurança, envolve desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, envolve assistência social. É uma área muito complexa que demanda um plano muito bem feito para atacar todas as áreas. Nós temos agora 3 minutos e 15 ainda. Candidato, quando o senhor fala de todas essas propostas, a pergunta que eu faço com relação às finanças de Porto Alegre, né? Quer dizer, como realizar tudo isso? Nós sabemos que há um problema com, né, o dinheiro público, a falta dele. Sabe que, na verdade, dos meses que tivemos até julho, a receita de 2020 em relação a 2019, só no mês de maio a receita foi inferior a 2019. De resto, nos outros meses, a receita municipal foi superior ao do ano de 2019. E as perdas de repasses que tivemos, tanto de ISS, de arrecadação de ISS
e de repasses de ICMS, o auxílio do governo federal de alguma maneira compensou isso. Então, claro que ninguém está falando que as contas estão às mil maravilhas. A gente tem um problema previdenciário muito grande, o déficit do sistema de partição simples previdenciário é na ordem de 1,5 bilhão por ano. O próximo mandato vai ter um déficit previdenciário de 5,950 bilhões de reais. Então, isso tem um impacto forte, mas a verdade é que as receitas de Porto Alegre, de um modo geral, dão conta das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos. Precisamos realmente saber escolher as prioridades e não há dúvida que as pessoas em situação de rua, não há dúvida que essa vulnerabilidade social tem que ser uma prioridade. Tá certo. Glauco, rapidamente, temos ainda 1 minuto e 50. Sobre vacina da Covid, que virou assunto de todos os candidatos, o que o senhor pretende fazer? Acho que tem que ter uma proposta muito concreta, viu, Glauco? Eu vejo muita gente dizendo que vai para Brasília no primeiro dia, e isso me parece muita conversa. Hoje nós temos o Fundo Municipal de Saúde, ele tem um valor considerável. Foi aprovada uma lei que permite que o valor que não for utilizado do Fundo Municipal de Saúde do ano de 2020 possa ser utilizado no ano de 2021, inclusive para custeio. Então, como prefeito, vou fazer aquilo que precisa ser feito, que é realmente reservar como prioridade número 1 no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, para a saúde e para a vacina, e não para a propaganda, o recurso necessário para tão logo estiver disponível a vacina, a gente possa fazer uma imunização inteligente. Primeiro trabalhando, claro, com um grupo de riscos, depois com aqueles que têm atividades mais propensas a propagar o vírus e depois, em sintonia com o Ministério da Saúde, a gente disponibilizar o acesso à vacina a toda a cidade de Porto Alegre. Temos 40 segundos, finalizar, agradecer ao senhor. Sabemos que o senhor está com o coronavírus, está com o vírus. Queremos saber se o senhor está bem e tem 40 segundos para finalizar e as considerações finais. Muito obrigado, André, Glauco, Lucas, pela preocupação. Sim, eu ontem fui diagnosticado com coronavírus, não tinha sintoma nenhum, mas fiz o teste. Enfim, a gente está em campanha, a gente sabe as dificuldades que isso existem. Então, eu fiz o teste ontem. Eu tenho um leve sintoma febril de 47,2, mas, em princípio, praticamente assintomático, reservado em casa nessas questões virtuais. A minha vice, Carmen Santos, da mesma maneira. Aqui eu desejo uma pronta recuperação e estamos como candidatos nessa eleição para superar essa crise social, essa crise econômica e essa crise política que Porto Alegre enfrenta. Deu de crise em Porto Alegre. Muito obrigado a todos os telespectadores do SBT por nos acompanhar. Muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde e melhoras para o senhor aí, o candidato Gustavo Paim. 12h e 46 minutos. Bom, agora o nosso assunto é sobre a penitenciária aqui de Canoas, que é um modelo, é um exemplo. A nossa equipe esteve lá, com exclusividade, dentro do complexo penitenciário de Canoas. Apesar dos episódios recentes de violência, as PECAMs, elas são consideradas modelos de ressocialização e novas oportunidades. Prestem bem atenção. Estas imagens é aqui pertinho, em Canoas. Na contramão do sistema prisional gaúcho, o Complexo Penitenciário de Canoas, inaugurado em 2016, ostenta bons índices e estrutura para a ressocialização de presos. Essa experiência aqui é a experiência única. Nas celas, não há superlotação. Dentro do complexo, oportunidade de estudo e trabalho. É o caso de Lucas, que faz um curso profissionalizante e já está com a carteira assinada por uma empresa parceira. Realmente para a gente poder dar um orgulho para nossa família, tentar buscar uma melhoria para nós e para eles lá fora, porque realmente isso aqui não é orgulho para ninguém. E não é todo o sistema que consegue dar essa oportunidade para a gente. Quando a gente tem, é bom a gente saber aproveitar, Ensinamento para os alunos e também para o professor. É muito claro para mim que eles não tiveram isso na vida dele durante todo esse tempo. E essa é a primeira oportunidade que eles têm de se desenvolver. Então, eles querem realmente fazer isso, eles querem estar aqui. E eles me ajudam muito, Então, a aula não é só minha, a aula é minha e deles. Segundo a SUSEP, dos 2.300 presos, cerca de 600 estão realizando atividades. Todos eles são beneficiados com a remissão de pena, ou seja, a cada 3 dias de trabalho, desconta 1 dia da sentença. E alguns ainda estão ligados a empresas privadas e recebem 75% do salário mínimo. O valor fica guardado em uma conta e eles podem retirar quando deixarem o sistema prisional. É o caso de Márcio, que trabalha com reciclagem de eletrônicos há 2 anos na cadeia. Quero sair, se a empresa me der uma oportunidade na rua, eu quero ver se eu trabalho com eles. E se não der, eu vou correr atrás de outra empresa para trabalhar também, Daniele também abraçou a oportunidade de aprender uma profissão
e hoje coordena o trabalho de confecção na penitenciária. Na pandemia, o setor produziu uniformes e máscaras para um hospital público de Canoas. Mostrar que a gente está apto ainda a sair na sociedade, ter uma ressocialização melhor lá fora e uma capacitação, sair daqui com outro objetivo de vida, uma outra perspectiva. Apesar de a PECAM ter sido concebida para reverter a fama negativa do sistema carcerário gaúcho, a violência entre os encarcerados ainda é uma realidade. Em agosto, um preso foi morto e esquartejado dentro da cela. Uma exceção, segundo a direção da instituição. Eles conseguem se reinserir na sociedade com oportunidades, que é hoje o que a gente procura fazer. E na próxima reportagem você vai conhecer a estrutura da PECAM, única cadeia com bloqueador de sinal no estado. Tanto é que o colega Lucas, dias atrás, não conseguiu falar com a gente ao vivo lá perto porque o sistema não permitia por causa do bloqueio. Ou seja, funciona, só tem que saber colocar no lugar certo, né? Que pena, André, a verdade. gente mostrar a exceção que deveria ser a regra. Verdade. Olha só, eu sempre, Glauco, recebo textos quando a gente fala de presídio e esse assunto ele é muito polêmico. Eu anotei um aqui que eu gostaria de rapidamente comentar contigo. Olha só o que eu recebo. A nossa cultura precisa mudar, não querer saber a respeito de um detento, né? Precisamos mudar isso. Precisamos saber, sim, é através dos impostos que nós pagamos que é destinado partes para custear esse apenado, que custa uma média de R$2.000 por mês. Não se sabe ao certo. A gente nunca descobriu quanto de verdade custa um preso. Não descobriu porque não é falado. E se continuar com essa ideia de não interessa falar, né, sobre os presos, os detentos serão vitalícios. E é pura verdade. Uma cadeia prisional, ela tem que recuperar, tem que socializar, ressocializar. Não adianta jogar lá dentro que o troço só vai piorar. Olha o que disse esses dias o ex-juiz, o Sidney Brzuska. Né? Essa situação precária dos presídios só beneficia os presos, porque aí eles próprios vendem colchão, vendem drogas, eles fazem o comércio, dão aquilo que o governo não pode dar. E é isso que acontece. Então, por isso, uma PECAM temos que saudar. E, principalmente, que tenhamos outras PECAMs por aí, né? Outros modelos igual a PECAM, Glauco. Tomara, né? E esse trabalho de ensinar, que é tão nobre, a gente está falando hoje dia do professor, né? Aqui, parabéns também ao Robson dos Santos, professor aí que ensina esses detentos, né? Poderia ser multiplicado. Se gasta 2.000, André, esses presos trabalhando já abatem uma boa quantidade desse valor, né? E outra coisa, vitalício, porque ele vai sair dali e vai cometer o crime, volta para a cadeia. Fica na faculdade do crime, é liberado, volta a cometer crime. Roda por isso, viva. Exatamente, é um preso vitalício. Mas a gente vai continuar, até porque teremos outras reportagens. Parabéns ao Lucas Abate por ter mostrado pra gente. Dentro da PECAM, porque olha, eu fico muito feliz de ver um espaço como esse. Tenho certeza que tem quem está nos acompanhando também. Muito bem, agora, atenção, 12h51. Fique agora com a Fábio e um recado que ela tem da EVT Assessoria, né, Fábio? Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos? Você aí que comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora. Olha o número aqui na tela, 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. Obrigado, Fábio. E agora chegou a vez da previsão do tempo. Já receba a nossa homenagem, Stael, pelo dia ontem do meteorologista, da meteorologista. Um abraço muito grande, principalmente essa equipe. Eu repito, sempre vou falar da Metsu, Stael, professor Eugênio, falecido professor Eugênio e todos os teus colegas. Um grande abraço, né? Vocês representando toda essa categoria aí, que nós temos excelentes meteorologistas no Rio Grande do Sul, mas dá um carinho muito grande pelo pessoal da Metsu. Recebo então o nosso abraço. Reconhecimento, e vai chover ou não vai chover? Que mancha é essa, que círculo é essa que está no sol hoje, Stael?
Stael? Vamos Lindo, mostrar a né? imagem. Um fenômeno óptico. Olha, a gente vê a imagem do Juliano Schiller aqui de Porto Alegre, vídeos também enviados aí. O halo solar está associado a cristais de gelo na atmosfera. O que significa isso? Tinha chuva no Paraguai, parte dessas nuvens mais altas, que são formadas por cristais de gelo à altura de 10 quilômetros, mais ou menos, da superfície. Os raios solares, quando incidem nesses cristais de gelo, tem um espalhamento das cores, parecido com o que acontece no arco-íris, e aí a gente tem esse fenômeno incrível, maravilhoso de se observar. E praticamente todo o Rio Grande do Sul conseguiu visualizar. Nós tínhamos um pouco de nebulosidade no final da manhã aqui em Porto Alegre, o tempo abriu e agora é mais fácil de visualizar aí essas belas imagens associadas aos cristais de gelo na atmosfera. Até porque nós tivemos frio nos últimos dias, a atmosfera não tem um aquecimento tão rápido quanto aqui na superfície. Então é mais fácil nós termos lá em altitude, em torno de 10 quilômetros, a formação desses cristais de gelo que tem esse efeito de refração nos raios solares e por isso a gente tem esse belo efeito aí na luz do sol. Não sabe como é que é? 2020 a gente já fica olhando, né, Stael? Tudo é possível, né? Mas é um fenômeno que não tem, né, nenhum risco, Tá certo. É só para ser observado. Bom, agora vamos como à é que previsão fica, de então? hoje à tarde, né? Mapa da previsão falando que nós temos tempo seco, a instabilidade foi embora, tivemos chuva lá na fronteira oeste onde precisa, também choveu um pouco no noroeste, a tendência agora é de uma tarde de sol em praticamente todas as regiões, esse ícone que fala do turno da manhã, agora Santa Rosa com tempo aberto. Que calor, hein? Sim, já tinha 29 graus agora há pouco e vamos aos 33 em Santa Rosa, 23 em Caxias do Sul, 24 em Santa Maria, Uruguaiana com 28 graus, Pelotas mais fresquinho com 21 graus e perspectiva de 24 graus em Novo Hamburgo. Nos próximos dias, André, a perspectiva é de manutenção deste tempo seco. Aqui previsão para Porto Alegre, 23 graus hoje à tarde, 24 na sexta-feira, fim de semana mais abafado, com aumento de nuvens aqui no domingo. E tem o mapa de chuva também para falar da chuva do sábado, que é um pouco mais abrangente, e no domingo ela começa a perder força. André, novidades sobre o Laninha. A Agência dos Estados Unidos de Oceano e Atmosfera, a NOAA, atualizou os dados, a avaliação. Aqui é o mapa de chuva de sábado, pode chover forte no oeste e noroeste do Rio Grande do Sul. Em relação ao Laninha, que é muito importante porque vai impactar a condição climática dos próximos meses, inicialmente se falava em intensidade fraca moderada. Sim. Neste momento, o Laninha já está com intensidade moderada e alguns modelos sugerem a possibilidade de um Laninha forte mais para o final do ano. Ou seja, chuva? Ao contrário, estiagem. Alto risco de estiagem, que a gente explica mais na segunda-feira. Falaremos mais na segunda. Um beijo grande até lá, Stael Cias. Muito bem, atenção, olha só. No Dia do Professor, o SBT Rio Grande também vai fazer uma homenagem. E essa homenagem vem em forma de música. Quem é ele? Gabi Delila. Vamos mostrar aí. E não há distância nenhuma. E aí, Gabi? Peça de Essa compartilhar. homenagem do professor e também músico Tiago Ramires. Ele é lá de Jaguarão, aqui do sul do estado. Eu conversei com ele. Olha que bacana, né, André? Ele fez uma homenagem, já que ele é professor, dedica aí parte da vida dele a ensinar as crianças. Ele dá aula numa escola rural, na cidade de Erval, e também aula de musicalização para as crianças pequenininhas, a educação infantil na cidade de Jaguarão, que é a cidade natural dele. Eu conversei com ele sobre essa atitude dele, por que ele resolveu fazer, já que ele é músico, né, um clipe trazendo aí a imagem, nós estamos vendo aí, de professores reais, professores colegas que atuam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Rio de Janeiro. E ele disse que era para trazer uma mensagem para os alunos de que os professores estão ali e que eles estão morrendo de saudade daquele contato mais próximo, né? Vamos ouvir o que ele disse, como é que ele está se virando na pandemia para ensinar os alunos. Vídeos via WhatsApp, na minha casa, montei aqui uma sala de aula para mim, botei um quadro na parede e daí fazia vídeos, mandava daí vídeos com músicas também, porque daí tentei flexibilizar ao máximo, fazer uma forma diferente, assim, de mediar o conhecimento com eles, assim. Faria mais 1000 vidas, no caso, né? Faria mais 1000 vidas. Não é só por aquela coisa de, valeu, Sor. Para mim, o valeu, Sor é recompensa, assim, é a maior recompensa. E aí, na sequência, André, ele se emocionou bastante, tá? A gente continuou conversando e se emocionou muito, porque é muito bom, né? Tá no dom, tem o dom de poder ensinar. E olha aqui, olha que eu vou mostrar pra vocês um segredo. Olha aqui, ó.
enquanto vocês não estavam vendo o clipe dele, encontrei um caderno meu da 2ª série. Olha aí. Olha aqui, e me Novinho. deu muita saudade. Novinho! Me deu muita saudade, André, dos meus professores. Quando eu conversei com ele, foi muito legal. Olha aqui, vou mostrar uma coisa aqui, ó. Esse aqui é pro Glauco. Glauco, olha aqui, tem uma avaliação minha aqui, desse cantinho. A primeira questão é a seguinte: conversei durante a aula. Sim. Tudo que é vermelho é. Nossa, tava colorada quase aí. Prepare-se porque a Catarina vai ter por quem puxar, hein? Puxa vida. Agora é o seguinte, ó, Gabi, André, a gente vai sempre lembrar do professor, né? Sempre. Isso é uma coisa pro resto da vida. Parabéns, um beijão para todos eles, que são guerreiros, sem dúvida nenhuma, né, André? É verdade. Um beijo grande, parabéns aos professores, que mesmo em toda a dificuldade, a gente sempre vê eles se superando. E eu acho que essa é a grande característica do professor. Aos mestres, com carinho, um beijo muito grande nesse dia. Né, Gabi? A gente vai ficando Isso aí. por aqui. E o nosso muito obrigada. Um beijo. Tchau, Gabi. Tchau, Glauco. Tchau, A gente tchau. volta amanhã, às 11h40, 19h20. Segunda edição com Marcelo Chemali. Beijo, professores! E uma salva de palmas a todos os professores nesse dia 15, não é verdade? Aplausos a todos os mestres. Sem esforço não existe educação. Vamos lá.